poderoso Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Startnet, internet inteligente, velocidade e estabilidade no conforto do celular. A internet das pessoas inteligentes. Telefone 75-3182-0000. Estúdio Jimbo, mostre toda a qualidade do seu trabalho musical com a melhor gravação, mixagem, masterização, tem vinheta, tem spot, tem jingle, tudo no melhor estúdio da cidade. Estúdio Jimbo, telefone para contato 75991111821. Virna Cunha, psicóloga clínica. O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Virna Cunha, psicóloga clínica. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração, atendimento particular e convênios. Cheque disponibilidade no 75991413187. Cozinha Delivery Quero Mais. Todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo. Aceitamos todos os cartões. Com entrega R$14, pegando no local R$10. Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy. Telefone para contato 3033-1007 ou 98813-1202, WhatsApp. Cozinha Delivery Quero Mais. Vale lembrar que a Cozinha Delivery Quero Mais tem a melhor opção light da cidade. Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé e o melhor abará de Alagoinhas. De segunda a sábado, das 17 às 22 horas, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, na rua Barão de Cotegipe. A Jurriete e o Ricardo já estão te esperando. Planeta Pet. Não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Endereço Rua Luiziana, número 141, próximo ao Colégio Star. Telefone 75-3181-4272. Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas. No Rafas, tamanho é documento e sabor também. Fica na 9ª Travessa Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Rafas Burger, grande no sabor e no tamanho. Consultoria Armamentista Júnior do Vale. Processos para concessão de CR, posse de arma de fogo. Consultoria Armamentista Júnior do Vale. Procurador credenciado no Exército Brasileiro. Telefone para contato 75999009091. Aceitamos todos os cartões de crédito. Consultoria Armamentista Júnior do Vale. Sanseu Fitness. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness. Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 75-3033-0525. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei Sanseu Fitness. CA Corretora. Com a CA Corretora, você dorme tranquilo. Proteja a sua família e os bens que você lutou para conquistar. Seguro de automóveis, residencial, plano de saúde, empresarial, vida, odontológico, consórcio, é CA Corretora. Telefone para contato 71 3017 5633 ou 7187363429 ou também pelo site www.cacorretora.com.br. De domingo a domingo, o melhor sanduíche da cidade você encontra no Subway. Todos os dias um sub diferente por um preço imperdível. Tem stick cheddar cremoso, frango grelhado, stick churrasco e muito mais. Todos eles por um preço que deixa tudo ainda mais gostoso.
Corra para o Subway mais próximo de você, na Praça Rui Barbosa ou na Rua Sorô Joana Angélica, ao lado da Prefeitura. Aí sim, entrando no ar com o primeiro programinha inteira da semana. Eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz, porque ontem não teve programa, eu pude descansar um diazinho a mais, mas hoje estamos aqui, mais uma vez, orgulhosamente entrando no ar, com o oferecimento de Startnet, internet inteligente, telefone para contato 31820000, e também somos um oferecimento do Estúdio Jimbo, o telefone para contato é o 7599-111-1821, 991111821. Hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de receber ele, pré-candidato a prefeito, advogado, petroleiro, tem muito assunto para falar aqui, um cara polêmico. Eu quero uma salva de palmas nesse estúdio para Antônio Barreto, o nosso Tonho Rato. Aí sim, já sabe que quando a gente fizer os debates aqui não vai poder trazer essa comitiva, né? Não vai ficar desproporcional as palmas, o oba-oba da torcida. Tonho, seja muito bem-vindo de volta ao programa Inteira. Tá me devendo um debate, hein? Seja bem-vindo de volta ao programa Inteira. Prazer tê-lo aqui. Quer mandar um recado pro pessoal que já está assistindo a gente? Mandar um abraço a todos, né? Primeiramente agradecer a você, Rainer. Você que inovou nessa forma de comunicação, continua inovando. Eu acho que, creio que você nem tenha percebido, mas uma coisa que é salutar para a própria democracia é que todos se posicionem. E dentro de suas posições elas mantenham aquilo que é ético, que é correto. Eu fiquei muito feliz quando vi você se posicionando como ator da mídia, você dizendo um direcionamento político. Isso é muito importante para a sociedade. Isso começa, de uma forma embrionária, a alertar que muito mais vale essa realidade, essa franqueza das opções políticas de quem lida com a mídia, do que aquilo que existe ainda em sua maioria no país, e Alagoinhas não é diferente, daqueles que profanam serem democráticos, mas na verdade não são. Aqueles comentaristas da Globo que não torcem para time nenhum. Mas não é verdade. Exatamente. Né? Se nós botássemos ali uma câmera ali para ver Galvão Bueno, nós veríamos ele vibrando com alguns gols. Alguns gols do Flamengo, né? Quero saudar, Rainer, aproveitar aqui meus companheiros de PDT, essa juventude que tem servido como um bálsamo para mim. Eu costumo dizer que eu tenho uma responsabilidade muito grande em estar junto com eles, colocando isso aí. Eu que já estou mais tempo na estrada aí, não poderia ser diferente, porque são todos aí começando na vida, e uma juventude que tem encarado a política não naquele refrão fácil de dizer a nova política, certo? É realmente a boa política. São pessoas na sua plenitude, são trabalhadores que entendem que precisam estudar, que precisam elevar seus conhecimentos, tanto para desenvolvimento pessoal, mas principalmente do ponto de vista político, para ajudar na condução dessa sociedade que está aí, tão cheia de celeumas, tão cheia de seus problemas, e que a única forma, eu acho que nós estamos chegando a um final de etapa onde a transpiração está se exaurindo. Transpiração, quando eu coloco do ponto de vista do populismo, daquele negócio de ser uma pessoa acessível, mas totalmente vazio do ponto de vista de proposituras para problemas que estão aí, e problemas, pode ter certeza, Rainer, no decorrer da entrevista nós vamos tratar, estão por vir, tanto para o Brasil como para a humanidade, e que Alagoinhas dessa vez vai estar diretamente ligada ao olho do furacão do ponto de vista de administração. Ô Tom, quando você esteve aqui, você veio como analista político. Até então não existia uma pré-candidatura. Se bem me lembro, acho que nem a filiação ao partido ainda não existia. Da onde é que parte isso? Parte de você? Parte do partido? Como é que chama? Chamaram o seu nome ou foi você que disse eu posso fazer isso? Rainer, eu adoro política, como adoro rádio, tá entendendo? Mas eu, sem demérito nenhum, eu já vinha durante algum tempo, eu estive filiado até 2008 a um partido, né? Em 2010 houve todo um imbróglio em relação à filiação minha, e ali eu vi que o modelo estava se exaurindo, certo? A política em Alagoinhas, ela não oxigena, você não vê a abertura de jovens, e isso
jovens que adentram hoje na Câmara de Vereadores e tal, eles vêm quase como outsider, eles não conseguem se vincular a um partido político, porque normalmente aqueles partidos que deveriam principalmente pensar diferente filtram e eles colocam uma espécie de âncora para que esses jovens não venham a crescer, estagnando os partidos e estagnando a política. Então, eu acompanhei a desenvoltura do Bruno em relação à campanha do Ciro presidencial. Não votei no Ciro, deixar claro aqui. Votei em Boulos e no segundo turno votei em Haddad. Mas se for lá no Ceará vai ser recebido na bala, já sabe, né? Quem? Se for no Ceará vai ser recebido na bala. Mas eu já mudei muita coisa, tá entendendo? E você vai ter uma surpresa quando eu disser de quem veio essa mudança em relação a Ciro. Vai ter uma boa surpresa. Também vai acontecer aí durante o programa. E aí eu vendo o posicionamento de Bruno, procurei saber do meu filho, que é mais ou menos contemporâneo de Bruno, né? E ele ali colocou quem era e de uma certa forma nós entramos em contato, certo? Começamos a trocar ali um bate-bola, sem vínculo partidário, falando de política, tá entendendo? Eu, à época, colocava para Bruno a minha dificuldade em estar adentrando em política partidária, porque eu não acho justo normalmente eu acerto nos passos que iriam acontecer em relação a articulações com outros partidos, com pessoas que estavam querendo vir para o PDT, eu sempre alertava ele. Não que eu me coloque como um censor dentro do PDT. E veio um momento da necessidade de se vincular o crescimento do partido a colocar uma candidatura. Nesse momento eu fiquei bastante envaidecido, porque Bruno e os demais companheiros da executiva colocaram que conversaram com várias pessoas que estavam ali estendendo um convite para o partido me apresentar como candidato. Eu no primeiro momento relutei, Bruno muito com sua sapiência fez uma reunião com quase 30... A fala mansa de Bruno, né? Assim, ele disse, rapaz, vem aqui que tem um pessoal querendo lhe conhecer. E eu fui, eu estava no aniversário do meu irmão no dia, eu disse, rapaz, está aqui, minhas irmãs estão aqui. E chegou lá, ele me deu a palavra. E depois ele disse, rapaz, o pessoal... E aí eu coloquei algumas situações, tá entendendo? Até onde seria meu limite do ponto de vista de articulações. Eu tenho uma vida, Rainer, bastante corrida. Bruno tem acompanhado aí, tá entendendo? Eu passo 14 dias no mar. Eu advogo, né? Eu sou um pequeno produtor rural. Eu me desloco 2, 3 vezes por semana a 130 quilômetros daqui para trabalhar também. Perdão, Antônio, produz o que? Milho? Eu produzo milho irrigado, eu produzo laranja. Estou começando com ovinos, o criatório de ovinos e de gado, né? Tudo dentro das limitações, a terra não é grande, mas eu chamei para mim essa, como dizer assim, essa responsabilidade de provar que o produtor rural pode sim ter uma vida digna, né? Desde que ele comece a acrescentar aquilo que a tecnologia hoje coloca e sempre respeitando o meio ambiente. Então é um desafio que eu tenho nessa área, né? Nunca ganhei dinheiro, tá entendendo? Sempre está tido como investimento. Sei exatamente como é isso. Aqui a gente tem essa mesma experiência. Então daí veio, nós tocamos uma pré-candidatura, um lançamento de pré-candidatura no rádio e eu embarquei logo depois. Eu acho que hoje faz 21 dias, né? Embarquei por um período de 7 dias só lá na plataforma. E aí quando eu desci na plataforma, no celular fica bloqueado. Ele é desligado e lacrado no plástico. E o aeroporto lá da Petrobras no Rio é no Farol de São Tomé, uma cidade 2 horas de Macaé. Eu peguei um ônibus para Macaé, porque eu desembarquei e fui para a base, para o escritório. Quando eu liguei o celular, aquela enxurrada de companheiros meus se queixando porque tinha tido comigo, eu não tinha comunicado essa decisão
se colocando à Já perdeu disposição. uns votos aí, né? Não, e aí você me ajudou muito, eu quero até agradecer, quando você colocou a enquete, sim ou não. E aí se você for observar, não foi querendo driblar o resultado. Eu tive gente ali votando na enquete do Espírito Santo, do Oiapoque ao Chuí, porque a gente pediu que se posicionasse, eu não pedi voto, eu pedi que se posicionasse. E aí quem trabalha em plataforma tem gente do Brasil todo, né? Os meninos também fizeram uma divulgação bastante importante. E aí ganhou corpo, dentro das limitações que, no momento, né, a população ainda está distanciada, ela está vivenciando os problemas advindos da política, mas ela não está ainda sintonizada de que está se aproximando um pleito de que se ela vai manter o que está aí ou se ela vai optar por mudança. Ô Tony, você falou da enquete. Na enquete você teve um resultado que ele lhe equipara ali percentualmente a Paulo César, que é como é que eu vou dizer, é um cabeça de pule na eleição, e te faz superar em números absolutos Radiovaldo Costa, que é outro, teoricamente, se fosse candidato, seria também um dos favoritos. E aí eu lhe pergunto, mas você é um cara novo no cenário político, você tem tido dificuldade dentro desse cenário de Alagoinhas em obter a crença do eleitorado, do pessoal? Mas peraí, Tony, será que você vai rebater esses nomes que já têm uma vida política? Você tem um trabalho para desdobrar essa ideia, Tony? Nesse primeiro momento, como era de se esperar, pelo vínculo histórico que a gente tem em figuras da esquerda, né? Aqui em Alagoinhas tem umas figuras que já estão postas há muito tempo. Desculpa, aquele eu tô querendo contratar, se chegar tarde assim, só vai ser um dia. Viu? Um dia, né? Um dia só. Já vai entrar de aviso. Exatamente. Então nós temos figuras políticas muito fortes em Alagoinhas, como você citou, o ex-prefeito Paulo César, ficar 8 anos no poder, 8 anos de vereador, 8 anos de deputado. Na própria esquerda, né? Tem o Josail, tem o Radiovaldo, tem o Luciano. E essa questão é realidade, no meu caso, porque eu sempre, vamos dizer, advoguei a favor de uma ideia de união em Alagoinhas, em torno de alguns perigos que a gente corre, certo? A se dar continuidade da forma de se fazer política. Eu não quero, nesse momento aqui, atrelar esse perigo a nomes, mas eu fui até mal interpretado em um programa que eu fui, onde eu colocava que nós temos que tirar, não vou repetir, que o presidente já me proibiu, né? Nós temos que tirar essa nuvem de enxofre que tem sobre Alagoinhas, aonde se direciona qualquer tipo de participação política, como se a prefeitura fosse um grande mercado de negócio. Perdão, não pode mais falar a cor da nuvem, não? Nós somos surpreendidos, né? Natural, mas hoje, o advento das redes sociais, todo mundo se posiciona, e aí às vezes vem questões que a gente tem que respeitar, mas diante da problemática que nós vemos que está se avizinhando para Alagoinhas, aliás, que Alagoinhas já convive, eu acho que esses assuntos são importantes, todos os assuntos são importantes, mas nós temos que, isso é inclusive um problema do governo atual, que é você priorizar as coisas que são mais importantes. Me perdão interromper. Você não acha que esse tipo de pauta ideológica é um palanque que muitas pessoas encontram ali para fazer política, para aparecer? Né? Não tratando do caso específico, mas no geral. É engraçado que nesse embate aí, teve uma pessoa de São Paulo, o cara lá da USP, eu fui ver, e ele se posicionou, porque vai entrando no grupo, entra um amigo, ele acaba também se posicionando, e ele colocou que tem pessoas que botam a lanterna na cabeça e acham que vão brilhar mais do que o sol. Então existem essas pessoas, tá entendendo? Que vivem criando pautas que sejam pautas de uma pessoa só, para que ela daí consiga buscar o estrelato. Tem um profundo respeito, tá entendendo? Em relação a todos esse tipo de causa. Não é mais importante ou menos importante, mas são causas que, do meu ponto de vista, a questão do racismo, que é uma questão muito do ponto de vista individual. Eu acho que a pessoa é ou não é. É que nem mulher grávida, ou tal ou não tá. Ou tal ou não tá. Eu acho que ninguém vai ter a necessidade nem provar se é racista, se é homofóbico, se é qualquer tipo de contra alguma coisa, se é machista,
Desde quando você tem uma vida aí, né? Eu tenho 51 anos, para se analisar, não vai ser uma frase, certo? Que se colocou, e para se criar toda essa problemática que se criou sem fundamento. Ô Tonho, você há um mês e meio mais ou menos, eu fico contando os dias de treta, um mês e meio mais ou menos, você se meteu numa briga num restaurante aqui local. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque a gente não teve a oportunidade de ouvir ninguém sobre isso. Rainer, assim, quem comanda aqui é você, e você com certeza tem os feedbacks de seus ouvintes, né? Eu gostaria de tratar de coisas a que eu me proponho, né? Mas eu não fujo de nenhum assunto, tá entendendo? Eu creio que o ser humano parte do princípio que a partir do momento que ele resolveu viver em sociedade, porque o ser humano é um ser gregário, ele também decidiu ali, mesmo que tacidamente, que viveria sobre regras de convivência. E regras de convivência, você tem etapas dessas convivências. Você às vezes tem um problema que você resolve no telefone. Você tem um problema que você vai à delegacia. E você tem problemas que você é quem tem que resolver. Então eu acho que a honra de uma pessoa, eu me conheço, tá entendendo? Sempre zelei pelo caminho certo da história. Eu sou um cara que trabalha desde 18 anos. E para você ter ideia, eu já fui motivo de críticas, porque como petroleiro, uma classe numa cidade como Alagoinhas, uma classe privilegiada do ponto de vista salarial, e eu saía de uma plataforma, enchia uma picape de peixe e ia vender peixe. Depois eu mudei para ser caminhoneiro. 21 dias de folga, eu carregava aqui eucalipto, levava para uma fábrica de tecido em Alagoas. Então eu sempre fui muito inquieto, porque eu acredito que quem nasce com saúde tem que trabalhar, tá entendendo? Não só para si, não é para ficar rico, mas é uma atividade, é uma coisa que vem de meu pai, tá entendendo? Meu pai sempre foi assim também, os parentes, meus irmãos, você puxou a papai, e de repente você ser chamado de ladrão é muito doloroso. Eu acho que se você fizer aqui, qualquer um que vier aqui fizer uma colocação para um político, é diferente de você chegar numa mesa de restaurante, o político com a família, e a pessoa se expor, e não foi a primeira vez aquilo ali, tá entendendo? Foi a terceira vez. Eu já tinha comunicado a alguns familiares do cidadão, se é que pode se chamar, e eu também, Harry, não escondo, eu fui criado de uma forma que meu pai dizia: meu filho, se algum dia for preciso você brigar com um sapo, que você desça ao pântano. E foi o que eu fiz, eu não nego, tá entendendo? Perdão, tu ganhou a briga? Não sei, porque eu não sei brigar, a realidade é essa, né? Queremos ver as fotos de Tonho Rato pós-briga, porque o outro tava cheio de corte, de não sei o que, mostrando briga corte no cotovelo, corte no braço, corte não sei aonde. Se você não tinha nenhum sangramento, você ganhou. Tinha sangramento? Não. Então ganhou. Uma salva de palmas aqui pra Tonho Rato. Essa é uma palma que eu não gostaria de ganhar nunca. Não, pode ficar tranquilo, porque o seu Miyagi ensinou pra gente, Karate Kid, o seguinte: nunca lute, Daniel San, mas se lutar, vença. É um ensinamento que a gente tem que estar carregando. Aprendendo, né? A gente tem que estar carregando aqui, ó. Jair Sancastro tá dizendo: queremos Tonho Rato na nossa comunidade de Alagoinhas 4, falando dos seus projetos. Alexandre Alves, Cris Santana tá aqui assistindo a gente, Shirlene, Ana Paula, João Henrique Paulilo também tá aqui assistindo, Anaíse Pereira Campos, Maxwell Pietro, Aline Azevedo, Carlos Reis, Messias Simão, todo mundo que tá assistindo, por favor, curte, compartilha, que vocês ajudam a gente demais. Se tá vendo pelo YouTube, você se inscreve no canal, e você também deixa o seu like no vídeo. O Guga Azevedo, lá do Brasileiro, ele gostaria de saber do senhor Antônio Barreto, do Brasileiro, é a pizzaria lá no Campo Belo. O que os seus olhos veem como novidade para recuperar rios e lagoas, visto que o meio ambiente em Alagoinhas está deteriorado e, como se sabe, nunca um prefeito tratou esse assunto com relevância? Saudar a todos aí, Rainer, na figura de João, né, de João Henrique, essa boa novidade da política da Alagoinha. Paulo César Simões está assistindo também. Um abraço para Paulo, da mesma forma. E dizer que essa questão das lagoas em Alagoinhas, você tem problemas que são no decorrer do tempo. Há quem advogue que essas questões de enchentes, de rios, não é em 10 anos, 100 anos. Elas acontecem, mas nós sabemos que essa devastação do ponto de vista das lagoas,
que não é a palavra correta, ela vem pelo trabalho mal feito do homem, né? Nós temos feito desde terraplanagens, a própria questão do asfalto, ela limita, né, esse escoamento para essas lagoas, porque muitas vezes a gente coloca lagoas e elas não têm nascentes, elas acumulam água ali no decorrer da chuva, os períodos de chuva. São poças. São poças, certo? Os períodos de chuvas, no que pesa esse ano, nós estamos tendo aí um inverno bastante promissor, mas não foi assim nos últimos anos, nos últimos 10 anos, mas precisaria de um programa para a gente debater. Inclusive nós vamos apresentar um projeto em relação à questão ambiental, mas hoje então foi um trabalho todo mal feito, Rainer, para você ter ideia, aquela dragagem que acabou derrubando um lado ali, teve que refazer. Eu me predispus, como curioso, o empreiteiro estava lá e disse, rapaz, não vai aguentar, vocês fizeram um estudo para ver se esse lado aí do rio, desse charco, aguenta essa grove que estava ali, dragando o rio, e logo depois você vê que veio a descer tudo, de uma forma que Joaquim conseguiu criar em Alagoinhas, mexer na cidade toda, e a grande resposta que ficou da secretária, essa que caiu agora, foi que a fiscalização não tinha problema, porque os próprios contratados contratavam fiscais de obra. Já contratavam fiscais de obra. Então, essa questão é um ponto inicial de análise, Rainer, como eu colocava aí, do que Alagoinhas foi e para onde nós estamos indo. Como bem o companheiro colocou aí, o Guga, nós somos a cidade das lagoas, certo? Por N motivos, mas principalmente pela questão econômica, né? Alagoinhas foi uma terra que desde o Curtume, quando nós trouxemos aqui Curtume para Alagoinhas, o mundo já não queria esse modelo de Curtume, que polui, quem passa ali pela Brespel sente aquela questão. O número de pessoas que nascem com problemas pulmonares ali são enormes. E em 2008 nós fizemos um trabalho, e o interessante era que a Brespel à época dizia o seguinte: se mexer nisso a gente fecha e todos vocês ficam desempregados, porque boa parte daquela população que mora ali naquela região vive, trabalha na Brespel. Eu trabalhava, né? Agora já não sei mais. Aí nós viemos com o período da rede ferroviária, que também, por questões humanas, por falta de prestígio político de nossa cidade, foi se esvaindo, e você vê um século e meio depois, quando você tem a tônica da questão ambiental, do desmatamento que precisa ser feito para se colocar linhas de trem, isso tudo foi passado de forma ao largo, esse tipo de análise, onde nós já tínhamos, né? O trabalho seria trocar os trilhos por trilhos para trem mais moderno. Veio a questão da laranja, Rainer, que a semana passada, lá em Macaé, eu conversando com um vendedor de laranja, um senhor de 80 anos, e eu descobri que ele trabalhou na CIAGESP São Paulo. E quando eu disse que era daqui, René, imagina, ele disse, olha, laranja de São Paulo só começava a ser vendida na CIAGESP quando acabava a laranja de Alagoinhas. Então você vê Iambupe, nosso vizinho aqui, nadando de braçada, Rio Real, uma parte de Itapicuru, com a citricultura, e aqui se matou, certo? Aqui as pessoas que tinham terras aqui na época se encantaram pela promessa da Copené, pelo negócio da Copené, e hoje nós temos aí um deserto verde, certo? Que dá muito menos retorno do que a citricultura. E hoje estamos entrando num outro caminho, que é a saída da própria Petrobras aqui da região. Para se ter ideia, a Petrobras hoje, de salário próprio, paga em torno de 80 milhões a seus funcionários por mês. É a economia que vai sair do Estado, fora impostos. E nós sabemos, eu conheço a fundo o que significa a terceirização, porque, por exemplo, acabei de entregar uma plataforma, foi vendida, a Petrobras vendeu essa plataforma,
onde se chegou um memorando onde a ordem dessa empresa francesa era operar com 22% do efetivo que nós operávamos. Então, não precisa inventar a roda. Nós já debatemos a questão da terceira. A quantidade de multas que tem, às vezes por bobagem. Nós temos a malha asfáltica em Alagoinhas toda deteriorada. Você não sai daqui, para onde se sair daqui e rodar 500 metros, você vai estar em buracos. E pasmem, pela parte que ele toca, né? Muitos desses buracos feitos pelo SAAI, que é do mesmo governo. Hoje, que você, com meia dúzia de carro, você engarrafa o centro da cidade toda. Você consegue chegar ali na esquina da Praça da Bandeira, e se você olhar sentido Feira do Pau, você tem 4 semáforos em menos de 200 metros. Perfeito. Isso é engenharia de tráfego e não se tem tocado e vai resvalar profundamente no nosso comércio e no nosso desenvolvimento. Ô Tonho, o Jorge Campeão tá mandando aqui um forte abraço, grande amigo, companheiro de lutas, Tonho Rato. O Edinaldo também está mandando um abraço para o companheiro Tonho. Pergunta como você vê os movimentos em defesa dos trabalhadores, por exemplo, o núcleo Força do Trabalhador que existe aqui em Alagoinhas. Eu vejo com uma certa angústia, né? Porque o corre-corre de minha vida não me permite dar a atenção que mereceria, eu gostaria de dar, tá entendendo? Eu acho que, em suma, não tem para onde correr. Nós vivemos numa sociedade que existe conflito de classes, está entendendo? É uma conta, é uma balança que quando um lado ganha de um lado, o outro perde, certo? E hoje nós não nos surpreendemos mais, nós ficamos abismados com esse discurso que entrou de forma envergonhada e que está ganhando corpo, que é melhor ter emprego sem direito do que ter direito e não ter emprego. E isso é uma falácia muito grande, tá entendendo? Essa semana o presidente já baixou aí, está baixando a medida provisória, onde o dinheiro das férias, aquilo tudo que não era taxado, imposto de renda, vai ser taxado, ao mesmo tempo que o governo quer socializar todos os encargos trabalhistas, criando uma nova CPMF. Significa que o empregador ele vai ganhar o dinheiro e vai socializar as despesas que ele tem hoje com a Previdência com toda a sociedade. Ô Tonho, o Antônio Moura, ele está perguntando se você acha que nessa eleição a esquerda entra mais enfraquecida. Depende, né? Porque hoje você analisar um cenário é como se você olhasse uma nuvem, né? Uma nuvem sem cor. Sem cor, claro, okay, né? Mas às vezes você olha para a nuvem e acha que é um cavalo que está ali desenhado, outra hora você acha que é um santo. E Rainer é incrível. A gente acaba perdendo o raciocínio, mas eu creio, tá entendendo? Que num primeiro momento nós vamos ter uma ressaca por conta de algumas medidas que o governo tem tomado em detrimento da classe trabalhadora, mas que é o voo da galinha, o dito voo da galinha, né? Aquele voo curto, onde as pessoas, o investidor, sente realmente que o governo está se articulando para honrar seus compromissos, via de reforma da Previdência, ou seja, ele está poupando, tirando da classe trabalhadora para dar respaldo e garantia de que paga o agiota. Nós tivemos uma discussão no Brasil
onde a receita brasileira, 55%, é comprometida em pagar os bancos, e nessa não se mexe. O grande problema para salvar o Brasil foi suspender BPC de velhinho, BPC de crianças com necessidades especiais, botar o trabalhador que comprovadamente não consegue trabalhar há mais de 20 anos. Em média, o trabalhador brasileiro trabalha 8 meses por ano. Aquele que consegue trabalhar. Significa que seja 8 e é demitido. Ele trabalha 10 anos, passa 5 sem trabalhar. E o governo conseguiu essa façanha, inclusive matematicamente. Eu conversava com o deputado Josaildo há uns 15 dias. Saiu uma matéria na Folha para uma coisa que eu tinha lido, tinha estudado. Porque se você pegar hoje, Rainer, com o fator presidenciário que está aí desde a época de Fernando Henrique, e o cidadão como eu me aposentei, certo? Mas eu paguei 33 anos de INPS sobre o teto e me aposentei com em torno de 60% disso, por causa de minha idade. A manter essa mudança, vai ser como se o cara com 55 anos que sai com 3 mil reais, ele com 65, ele sairá com 5.800, certo? Então, essa alegação de economia não reflete, porque a tábua de mortalidade, o cara está indo até 80 anos de idade. A conta não fecha. Não fecha. O que fechou a conta foi pegar um mercado promissor, que são daquelas pessoas que ganham mais do que 5 salários mínimos, e forçar essas pessoas a irem para o fundo de previdência. Perfeitamente. Então, o que houve, na verdade, é a economia. É preciso lembrar que no início do ano o Paulo Guedes dizia que, aprovando a reforma, o Brasil cresceria 4,5%. Caiu para 3%, está para 2% e já jogou para o ano. Ô Tonho, por falar em reforma da Previdência, você, antes mesmo de assumir qualquer cargo, você já deu uma contribuição a nível nacional, que é a emenda Tonho Rato. Eu queria que você explicasse para todo mundo o que é a emenda Tonho Rato, do que ela trata, e também eu queria que você dissesse para a gente por que essa emenda foi feita através do deputado Paulo Aze, que é um político de direita, e não através de Josaildo ou de qualquer outro político mais alinhado ideologicamente com o seu posicionamento. Olha, no bojo da reforma da Previdência, tinha uma mudança no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição, que ela condicionava todos aqueles que estivessem aposentados ou se aposentassem, eles ficariam impossibilitados de trabalhar para a administração pública direta ou indireta. O que isso significa? Hoje, o funcionário estatutário, aquele que não é CLTista, ele já tem essa proibição. Ele não pode se aposentar e continuar trabalhando. Isso aconteceu em 2003, no governo Lula. Só que lá eles tiveram cuidado de adicionar o parágrafo 11º, onde ele dizia que essas regras valeriam para quem se aposentasse após a promulgação daquela mudança constitucional. Então o que foi que aconteceu? Os planos de pensão das estatais antecipou-se a questão da reforma da Previdência lá atrás, quando eu entrei, por exemplo, em 87, e eles já colocaram a idade mínima. Então, por exemplo, eu para me aposentar pela Petros, eu tenho que ter 55 anos. Porém, pela atividade insalubre que eu exerço, eu consegui me aposentar com 51, pelo NPS. Então, que aí, a continuar como constou na proposta do governo, eu teria que ser desligado automaticamente da empresa porque eu estava aposentado. Qual foi a questão que nós buscamos? Nós buscamos fazer uma minoração desse estrago. Qual é a minoração? Como eu me aposentei, eu e em torno de 500 mil pessoas dessa situação no Brasil. Na Bahia uns 4 mil, aqui colocaram 300, mas dá mais de 500. Essas pessoas ganharam o direito através da emenda, que eu costumo dizer que tem que ser emenda Paulo Aze, que foi o político quem fez, tá, eu fui como ele cidadão. mesmo botou seu nome. Tá entendendo? E ela passou a valer da seguinte forma: quem se aposentar após a promulgação dessa reforma, ele não poderá mais continuar. Manteve o privilégio? Não. Por exemplo, eu, à época que me aposentei, se eu soubesse que ao me aposentar eu teria que sair da empresa, Não se aposentar. eu não me aposentaria. Então, por exemplo, seria uma coisa que mudaria a regra do jogo, o jogo já em andamento. Então, para você ter ideia, o esforço que foi, nós apresentamos 2 emendas a essa mudança. E uma outra, que seria a possibilidade da gente abrir mão da aposentadoria. Eu que estou aposentado, eu abriria a mão, deixaria de receber do NPS, e quando completasse a idade do Fundo de Previdência, eu voltaria a receber. Aí geraria uma economia. Porque não era uma medida que iria trazer economia. Na verdade, a visão era se evitar essas aposentadorias precoces. Que eles consideram precoces.
Porque isso envolve a questão de saúde do trabalhador, né? A pessoa trabalha 25 anos na plataforma, não é porque ele ganha um brinde de trabalhar 25 anos e se aposentar. Você colocava a questão da profissão que ninguém quer ser, que é o mergulhador. Pior do mundo. Ela é 15 anos. É uma coisa que a gente precisa debater, se fosse o foco aqui, o que essa reforma da Previdência trouxe em relação ao mergulhador da Petrobras. Da Petrobras. Né? Então você imagine, o mergulhador continua com 15 anos. Alguns vão pedir para ficar lá embaixo logo. Tá entendendo? Porque é o seguinte, ele vai poder se aposentar com 15 anos, manteve, só que ele vai ter que ter 65. Da empresa. Não, ele vai ter que ter 65, ele não vai se aposentar. Ele adquire o tempo de contribuição, 15 anos, mas que é uma visão de saúde do trabalhador, não é de privilégio, porque quem trabalha ali, o cara trabalha 8 horas ali e ele tem que ficar 16 horas numa câmara hiperbárica, que é uma câmara comprimida, na mesma proporção da profundidade. Mas e aí, perdão, vamos botar o cara com 60, desculpa até o preconceito, não sei se com essa idade, vamos botar o cara com 60 anos para Não vai acontecer, você sabe por quê, Bruno? Porque no bojo da Previdência trouxe também uma outra mudança. Por exemplo, se ele tiver, o cidadão hoje que tem 23 anos, hoje, vale o quê? Por exemplo, o cara tem 23 anos trabalhando em uma mina de minério, certo? Que beleza. E aí amanhã ele sai para um escritório. Ele conta os 22 anos como especial, que multiplica por 1,4, vai dar lá 31 anos, mais 4 anos ele se aposentadoria. Agora, eles colocaram o período, ele mantiveram o período, mas colocou 65. Então, por exemplo, um mergulhador trabalhou 15 anos, certo? Se ele passar de 15 anos, for para 16, ele perde os 15 anos de especial. E ele não vai, o cara não trabalha. Pra você ter ideia, Bruno, é difícil um mergulhador passar de 40 anos de idade. Muito difícil. Porque é uma coisa, fora dos riscos físicos que tem lá, porque ele não mergulha para brincar, nem para pescar. Ele vai trabalhar com equipamentos em altas temperaturas, certo? Baixas temperaturas e altas pressões, energia muito alta, porque nós temos motor lá no fundo do mar, certo? E a revelia de você colocar o rentismo no eixo do negócio da Previdência, você atropelou tudo isso. Então nós vamos criar um exército de pessoas que não vão se aposentar no Brasil depois dessa reforma. E por que a procura pelo deputado Paulo Alves e não alguém mais alinhado? O que foi que aconteceu? É uma característica do governo atual, do Bolsonaro, ele não discutir nada àqueles que são da esquerda, certo? Oposição. E a esquerda também, eu conversei com um deputado capacitado do PDT, o André Figueiredo, ele foi ministro, inclusive, da Dilma, de comunicação, o cara lá de Fortaleza também, do PDT. E ele dizia, não, Barreto, eu acho que a gente poderia ter sido mais propositivo, como está sendo agora na reforma tributária. A oposição apresentou um projeto de reforma bastante interessante, porque não penaliza o mais pobre, mas a esquerda jogou uma coisa quanto pior, melhor, do meu ponto de vista, certo? E aí você não abriu espaço para discussão, porque ficou quem é contra o pobre e quem é a favor do pobre. Perfeitamente. Certo? E aí você tem uma discussão onde você sabe que vai perder. Você lá tem 140 deputados que votam com o trabalhador. Tem 300 e porrada que vota com o sistema. Então você negou essa interlocução. Houve tentativas, tá entendendo? Por exemplo, não foi somente o Paulo Alves, para você ter ideia. Para você, num processo de reforma, você precisa arregimentar 171 votos. Não é só Paulo Alves foi o propositor, mas para você levar o crivo do relator, você precisa de 171 votos. Paulo Alves fez, e assim me chamou muita atenção para dois fatores nessa. Paulo Alves é daqui, né? Meu contemporâneo também, um pouco mais velho, mas ali da praça, a gente sempre conviveu ali. E nós sempre tivemos embate, né? Ele numa área maior já, porque já entrou na política como deputado, o pai foi deputado federal, eu como operário. E nós sempre tivemos muita crítica a alguns posicionamentos de Paulo Alves. Mas chegou um momento, Rainer, que tinha gente falando em suicídio. Eu não digo isso com exagero. Você imagina que é o cidadão trabalhar 30 anos numa empresa e na hora de se aposentar ele sair ganhando 20% do que ele está recebendo. Perfeitamente. Pessoal como eu, com filho em faculdade, e não era uma opção, a lei vinha para demitir mesmo. E no mesmo bojo da lei tinha o quê? Que quem estava aposentado não tinha mais direito ao FGTS. Então, procurei muita gente aí através de Jaldice,
uma pessoa que eu tenho Um como irmã. abraço, Jaldice. Tenho como irmã, Jaldice, irmã do meu amigo contemporâneo Jalmir. E aí eu liguei para Jalmir, não foi nem Jaldice na época, porque Jalmir trabalha com Arthur Maia, que foi o relator da reforma na época de Temer, que não conseguiu fazer um relatório, uma proposta tão ruim como foi essa de Bolsonaro, mas na época o deputado estava na Austrália e Jalmir, vendo minha preocupação, ligou para Jaldice me ligou e disse: rapaz, o que é? Aí eu expliquei, ela depois ligou e eu estava embarcado. Só o deputado quer falar com você. Eu já disse, terça-feira de carnaval, imagina. Eu já disse, ligar terça-feira para Paulinho, eu chamo de Paulinho. Pode ligar, eu liguei e ele disse: olha, Tony, é uma coisa muito complexa, as pessoas estavam muito vinculadas à questão dos 70 anos para se aposentar. Essa questão, por maior que seja o problema, ela é porque eu estava vendo a televisão lá no escritório da Sonda. Quando ele leu o relatório, já passou falando da proibição. E aí a base me ligou para a gente fazer uma videoconferência sobre um problema em Angola. Estava tendo com um posto de petróleo lá e a gente é convidado para sugestionar como resolver uma sonda lá em Angola. E aí eu querendo que acabasse logo a vida. Eu sei que o cara disse: quem não puder continuar, a gente deu uma sugestão. E aí quando voltei, estava lá sendo colocado na televisão toda, né, o cara lendo, e aí tinha essa liberação. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção, no que pede ser uma coisa direcionada, eu ter sido beneficiado, foi o espírito de justiça, que foi essa palavra que Paulo Aze, quando ele leu, quando eu expliquei, disse: não, isso aqui eu vou brigar, que é uma questão de justiça, certo? E uma outra questão que me deixa um pouco assim frustrado é você ver a disponibilidade, né, o poder de articulação hoje que o deputado Paulo Aze tem, não tem se furtado, né, militamos em campos opostos, mas você vê um governo que hoje funciona à base dessas emendas, dessa briga do deputado lá, por conta de picuinha política, picuinha de comitê de partido, romper com o grupo do deputado, e hoje a administração aí está refém de quê, né? Eu queria saber se já pagaram a indenização de Gleiser nessa história aí. Ô Tonho, tô vendo você aqui doido para falar de propostas, de ideia, e eu ansioso para falar de treta, de polêmica. Mas você vai entender que a gente vai chegar a algum ponto com isso. Sábado você teve um pequeno quiprocó com um amigo nosso e companheiro de partido seu num grupo de WhatsApp. Aí você ficou meio bravo com ele, disse que ele tava indo pelo caminho de Tabata, e, entre aspas, convidou a se retirar, ou pelo menos ficou essa impressão para algumas pessoas. Você se arrepende desse fato, Tony? Você está falando em relação ao Elmar. Em relação ao Elmar. Veja só, a notícia que você ia se surpreender, nós não combinamos nada. Um dos motivos de eu vir para o PDT foi o Elmar. Porque Bruno, quando colocou que Elmar, ele chegou no PDT antes que eu, ele fez a campanha de Ciro. E Elmar, de graça, hein? De graça. De graça. Elmar me mostrou algumas incoerências de alguns partidos de esquerda e da forma que Ciro tem estudado o país, certo? E por mais difícil que as pessoas entendam, principalmente aquelas pessoas que acompanham esse embate meio de Elmar desde a época lá do SAI, que ele era diretor, nós temos muitas coisas em comum. Às vezes a gente se posiciona em grupo, nesse próprio grupo aí, que teve censura, um abraço para Douglas, nosso amigo Douglas. E ali Elmar, às vezes eu quero entrar com uma posição, Elmar vem e coloca. Em relação à questão do saneamento, eu vi aqui um debate dele com o Hugo Aze, tá, né? Até de lá da plataforma, eu pedi para você fazer algumas perguntas. E Elmar, nós temos muita coisa em comum.
ali foi colocado até no próprio grupo. Pedir para expulsar em WhatsApp, não foi isso que foi colocado. Eu coloquei da mesma forma que o Ciro colocou em relação à Tabata, eu coloquei para Elmar. Ele vai se constranger. Por quê? Para que o internauta, o ouvinte, e você entenda, Raine, nós estávamos debatendo ali um assunto totalmente alheio, onde quando algum companheiro do PT colocou que o PT pagava em dias o salário. Começou a pagar em dias. Começou mais ou menos por aí. E aí Elmar vai dizer, não, Paulo pagava também. Primeiro que a pobreza da discussão, muito grande, que me permita, que inclusive naquele grupo às vezes cabe esse tipo de nível de debate. E aí me chamou a atenção, por quê? Porque nós estamos dentro do PDT e aí tem um gap, que é o quê? Depois que eu me filiei, e não foi por isso Elmar, me parece que adentrou no curso de Direito, ele está no 2º semestre, e a gente tem cobrado, certo? Inclusive vai chegar no debate que você tanto cobra. Ele tem sido solicitado porque nós temos uma visão de SAAI hoje, dentro do PDT, vamos entrar de cabeça e não queremos ser leviano em relação às administrações que tem aí. E ninguém melhor do que Elmar, que inclusive coloca que a administração de Paulo César não foi ruim no SAAI, para nos colocar esses dados. Então o SAAI até ficou muito na incumbência do companheiro Elmar trazer isso. No que pese ele sempre está alegando que tem dificuldade por agenda para ele colocar, tá, né? Mas existem alguns assuntos naquele dia do debate. Eu disse, Elmar, e o que é que você acha do IDEB de Alagoinhas? Pode, se você puxar aí, tá lá o debate. Ele disse, não sei. Eu digo, o que é que você acha de um prefeito que sai de um celular a justiça pode decidir? Porque ele pode ser absolvido. No que pese, ele ter despencado os índices de IDEB de Alagoinhas, no que pese, foram 8 anos de uma área que também você está lá acompanhando, que foi 0, a não ser a malfadada compra do terreno lá em Narandila, no morro, onde aquela água só vai chegar ali se for bombeada, para fazer o tratamento, e o PAC aí rendendo milhões. Ficou parado, aí chegou a render 7 milhões de juros, e o dinheiro aí para Paulo César tocar. Então esse era um debate que muito melhor do que está se dizendo que não sabe, era trazer, que Elmar nunca concordou, que foi ruim a passagem de Paulo César pelo SAAI. Você propôs um debate de forma democrática, eu lhe disse que não tinha os elementos que Elmar tinha, porque Elmar foi diretor, mas você me propôs ele me mostrar, porque a gente diz as conclusões baseadas naquilo que a gente estuda e lê. Por exemplo, eu tive acesso a um processo que a energia do SAAI não foi cortada para a área de produção. Isso significa que se naquela época a Coelba quisesse cortar no escritório, ela ia lá e cortava a energia. Porque o juiz, em sua liminar, liberou para não, de uma forma acertada, certo? Foi esse ponto, foi eu que descobri à época, estudando, levei, se dizia que não tinha nada, e hoje o próprio Elmar disse que diminuiu em 4 milhões o rombo que ele encontrou. Então é uma pessoa bem-vinda, uma pessoa necessária ao PDT, mas nós não vamos, certo? Arredar da posição. Eu não sou da executiva, eu não pedi para Elmar sair, virão outros embates aí que não são municipais, que nós pensamos, mas nesse momento, a gente olhar para essa juventude, e ver o que foi feito na educação de Alagoinhas, o ouvinte precisa entender que nós tivemos quase 10% dos dias letivos parados em Alagoinhas, na zona rural, porque os ônibus não recebiam. E agora nós vemos que alguém desviou 29 milhões do dinheiro que não era do governo municipal, era do governo federal para se pagar os ônibus. Então não dá para quem está dentro do PDT dizer que vai esperar a justiça, esperar o trânsito em julgado, porque o IDEB está aí. O IDEB não precisa de sentença, não precisa de apelação. O IDEB dos 8 anos de Paulo César foram catastróficos. A questão que o Guga perguntava aí, com o tempo, Guga, nós vamos conversar e nós vamos mostrar o que foi feito. Você é do SAAI, sabe? A 50 metros, pessoal, da maior captação de água de Alagoinha no Sobocó.
Paulo César Massone Fonte liberou 300 casas para colocar fossa, onde o dinheiro que saiu para Minha Casa Minha Vida era para fazer tratamento. E depois o construtor fez uma meia-boca de emprestar um limpa-fossa, dizendo que estava fazendo doação. Então, são essas questões, certo? Me dou com o Paulo, me dou com o Joaquim, e nós do PDT já estamos cônscios que o trabalho, Rainer, vai ser constranger. Porque se você para parar, você é mais jovem que eu, é mais novo, mas se você pegar o governo de João Fichina, o que foi Paulo César e o que foi Joaquim, parece que nós estamos diante de pessoas que são ao concurso do ponto de vista da administração. E esse povo só fez mal a Lagoinhas. Que foi a passagem de João Rabelo pela Secretaria de Saúde, na época de João Fichina. Foi a Lagoinhas ir pro Fantástico, botar as crianças no meio dos ratos. Isso nós voltamos a ter na maternidade de novo, certo? Você tem ideia, o amigo Gustavo, quando assumiu a Procuradoria do SAAI, ele numa entrevista muito bem elaborada, colocava que o papel dele como gestor ali e procurador seria resolver problemas de servidão que o SAAI tem. E você aqui pertinho, nós podemos sair daqui a 100 metros, tem uma casa que o nosso SAAI, numa obra de 9 milhões, indenizou, e a obra está parada porque o SAAI simplesmente pagou a quem não é o dono da casa. É esse governo que as pessoas estão perdurando. Então, hoje não é questão ideológica, porque aí eu coloco meu amigo Juscelio, coloco João Henrique, que não são pessoas da esquerda, mas a perdurar Paulo César ou Joaquim, vem uma gama de pessoas que estão se beneficiando de forma exponencial, em detrimento do que a população tem recebido. Se você pegar uma foto do que foi o governo Paulo César discutindo o transporte público em Alagoinha, é uma novela mexicana. Você vai ver Gustavo lá, você vai ver o dono da empresa e vai ver o Gil Alagoinhas, ou não é? Hoje a mesma coisa. E aí a falta de criatividade, Raine, quando você pega uma discussão dessa, a semana passada nós pedíamos uma sugestão. Você já viu essa planilha de cálculo? O governo tem, você tem conhecimento que o governo diz, não, a passagem de Alagoinhas, o ideal era isso. Olha só, o permissionário vai abrir uma licitação. Não, ele vai abrir uma situação onde ele não apresenta quanto ele acha que custa o serviço. Certo? Faz isso em detrimento da Zona Azul, faz isso encharcando Alagoinhas com os companheiros do mototáxi, numa luta autofágica. Luta essa que faz com que de meia em meia hora o SAMU seja chamado para atender um acidente de moto. Então é esse tipo de coisa que eu não digo constranger de forma mal educada, né? Mas nós vamos constranger, porque nós vamos fazer de tudo para colocar esse tipo de coisa no debate de Alagoinhas. Eu dizia ontem, eu conversando com uma pessoa importante do governo, e essa pessoa chegou para mim e disse: então fale sério, eu não vejo Joaquim com espírito de roubo. Mas por que você acha que o governo Joaquim não funciona? O cara, de forma amigável, a gente conversando num restaurante. Eu aí disse a ele: eu vou licitar um exemplo que eu quero que os ouvintes você analise. O Cardoso, irmão de Joaquim, veio de Brasília como uma pessoa extremamente capacitada. Eu perguntei a esse funcionário da prefeitura. Ele disse: foi. Eu digo: e aí se colocou ele numa secretaria extremamente política. E ele me surpreendeu, a pessoa. Positivamente? Não, a pessoa me surpreendeu por quê? Porque ela disse: olha, se você ler a lei que criou essa secretaria, ela dá determinado poder. Então, ele foi para lá para isso. Eu digo: então agora eu vou fazer a pergunta de trás para frente. Se é de tão importância a secretaria, sem nenhum demérito, uma pessoa que eu gosto, por que esse governo vai entregar agora essa secretaria a meu amigo Jorge da Farinha, que tem as suas conhecidas limitações? E ele disse: o pior não é o Jorge da Farinha tá lá. O pior é que o Jorge da Farinha chega pro prefeito e diz: eu venho para a secretaria, mas vou fazer política. Quem vai ser o secretário de fato é Gessé Bico de Pena. Fantástico. Então, aí como é que dá um sucesso desse? Gessé Bico de Pena tá feliz aqui também com o programa. Tá entendendo? Então, nada aqui. demérito uma pessoa que eu gosto. Eu parto do princípio, Rainer, que nós temos que compreender as dificuldades das pessoas, tá, né? Não é que eu esteja justificando o que ele tomou, a posição que ele tomou. Acho que foi errado. Acho que ele
abriu mão de ter uma cidade melhor. Por 14 meses, ele está, ou 16, no governo, mas aí é uma decisão dele. Mas esse governo não pode dar certo, Rainer, quando você tem os motoristas 5 meses sem receber hora extra e a secretária de Educação recebendo 3 mil de diária para ir para Salvador. Perfeitamente. Esse governo não deu certo desde o início, sabe por quê, Rainer? Você acompanhou a nossa briga pelas contratações dos escritórios de advocacia, onde Joaquim assumiu no dia 2 de janeiro e tinha contrato assinado no dia 1º, um domingo, pelo funcionário que só foi nomeado dia 14, Rainer. Alagoinhas não dá certo porque foram buscar uma pessoa que está podendo contratar com o serviço público em cima de uma liminar, que é a secretária de saúde. E aí você vê que ela veio com essa liminar e me parece que o rastro de coisas erradas veio atrás dela, porque a Alagoinhas já foi matéria domingo na tarde, que chamou a atenção do Tribunal de Contas, algumas empresas que estão contactando e recebendo. Foi hilário aquela prestação de conta da secretária quando da mudança da empresa que assumiu a maternidade. Com muita veemência, o nosso amigo Baqueiro colocava lá que nem que todos os funcionários que o contrato permitia contratar por diária, por exemplo, o contrato permite até 7 médicos. Veja que luxo nós teríamos em Alagoinhas. Maravilha. Se nós tivéssemos 7 médicos na maternidade. Mesmo que fosse os 7 médicos, não chegava aquele não valor. chegava o valor, porque ela esqueceu que esse ano, fevereiro, foi 28 dias. Então o contrato começou dia 10, ela fechou dia 10 de março e pagou 30 dias. Contando dia 29 de fevereiro. 29, 30, 31, 35. Puta que parou. Então veja, a nota fiscal nunca apareceu, Rainer. Como é que você recebe do município sem apresentar? Não tinha nota fiscal. Essa mulher da secretária, palmas para Joaquim Neto. Tá entendendo? Aí, Joaquim. Então, eu ouvi no culto, onde quem pregava era um vereador da base, ele colocava que ano passado foram 92 crianças que morreram nessa maternidade. Não é qualquer coisa. Tem amigos meus que têm esposa que trabalham na maternidade, que levam a água para beber, Rainer. Então eu não entendo que governo é esse. Eu não me surpreendo, porque essa culpa eu não carrego nas costas. Eu não votei em Joaquim, que seria normal, mas eu alertei a cidade. Eu fui ver o que foi Joaquim Sátiro Dias. Ô Tônio, o Diego Viana tá assistindo a gente, Carlinhos Zambê também tá assistindo. O Zé Brito, conhece o Zé Brito? Da Soraya Queimada? Tá aqui assistindo a gente, vai entender. Júnior, produtor da Adão Negro, tá aqui assistindo a gente. Aline Santiago também tá assistindo. Um abraço, todo mundo que tá assistindo. Por favor, curte e compartilha o vídeo. Se for no YouTube, deixa o seu like e se inscreve no canal. Quero mandar um abraço também para Dario Souza, Samuel Lima Nunes, todo mundo que está assistindo aí, ó. Abração a Darias Melo. Então, aqui nesse programa a gente tem um quadro que eu não sei se você já conhece, se chama Um Voto e um Veto. Voto e um Veto, a gente ainda vai mandar esse projeto para o Senado, que é o seguinte: a gente raciocina que a democracia brasileira ela não está funcionando bem. Por quê? Porque, por exemplo, o Bolsonaro ganhou com 43, 44% dos votos. Então, na minha matemática, ele não foi eleito pela maioria. A maioria não queria o Bolsonaro. Ele foi o mais votado, porém não o candidato da maioria. Então a gente estabeleceu aqui o parâmetro, que é o seguinte: um voto e um veto. Você vai lá, fala o candidato que você quer e fala um que você não quer nem pintado de ouro. Entendeu? Se o candidato tiver uma quantidade muito alta de vetos, também ele não pode entrar. Então a gente está começando a instituir isso aqui, primeiramente por Alagoinhas. Você olha para a nossa Câmara de Vereadores, você falou agora há pouco o nome de... Falou o nome não, só citou 2 vereadores. Eu queria que você analisasse a capacidade, a atuação da nossa Câmara de Vereadores como um todo, certo? E eu queria que você deixasse o seu voto e o seu veto. Um vereador que você acha que seria válido ele estar lá novamente. Representam a população de Alagoinhas, certo? Eu vejo que há um movimento, aconteceu um movimento em Alagoinhas, que foi antecedido inclusive por Macaé em 94, para vocês entenderem. Quando eu cheguei em Macaé,
E aí fui me situar, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E tem um cara lá que tem a melhor sopa de Macaé. É um paraibano, sopa de Macaé. E aí, ele é um paraibano, eu botei o nome Maradona, pegou. E ele dizia assim, rapaz, aqui é um lugar que devia ser petróleo e escola da Polícia Federal. Por quê? Ele aí passou a contar os casos naturais de uma cidade que era pobre antes do petróleo e cresceu. E aí eu trago para Lagoinhas, né? Nós tivemos o petróleo decaindo, mas entrou a cervejaria, né? E foi uma cidade que subiu. E aí, quando você observava a Câmara de Vereadores, durante um bom período aqui, você tinha os filhos dos ditos nobres em Alagoinhas. Vereador, você falava, não, aí quem vai eleger é o filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Parecia que era uma questão de captaria hereditária. Isso mudou. Nós não podemos negar que Alagoinhas hoje, na sua grande maioria, é composta de pessoas vindo do povo, inclusive de bases humildes, quer dizer, ótimo, vamos brindar porque é quem sente essas dores, né? A triste notícia é que a sua grande maioria se deixou, capitulou. Elas entraram no jogo do sistema. Nós tivemos vereadores aí que entraram com uma grande expectativa, inclusive porque entraram bastante jovem na Câmara, e que 80% dos seus são usuários do transporte público. E ele foi um dos votos contra na época do passe para os idosos. Então, Alagoinhas hoje, como essa nuvem de enxofre que eu costumo dizer, a Câmara também está, na sua maioria, não são todas, nublada. Ela está nublada, vendo. Você é inadmissível, Rainer. Você tem pessoas aqui em Alagoinhas que foram vereadores na época do próprio Judélio, na época de Murilo, na época do PT, e Paulo César conseguiu a façanha de vereadores de seu governo hoje ser dono de frota de caçamba, outros terem loteamentos para vender, outros têm retroescavadeiras, tendo como única e exclusivamente fonte o mandato de vereador. Então, é uma coisa preocupante, certo? Isso tem se perdurado. Alagoinhas tem um defeito, que é uma cidade grande, mas é uma cidade que você consegue segmentar ela de forma que o vereador trabalhe para aquele público. Eu acho que aí o final das coligações na proporcional foi importante, porque isso vai depurar. Você daqui a 4 eleições, o PDT só vai existir se ele conseguir passar para a população que aqueles que adentram no PDT são sérios. E esses políticos que pulam de galho em galho, eles não terão. Você veja a que nível nós estamos, e aí eu não estou fazendo juízo de valor. Hoje foi noticiado que o nosso Baqueiro estaria para a base. Indo para Cecim. Para Cecim. Veja, Baqueiro tem um governo que ele apontou o dedo e disse que estava para apodrecer a água de uma cidade que tem uma das melhores águas do mundo. Todos lembram da inserção de Baqueiro, Pastor Lins e João Henrique em relação ao Ministério Público nessa denúncia. Então veja Baqueiro agora ir para esse governo, um governo que não tomou nenhum ponto para resolver esse tipo de coisa. O que diga a dúvida de Guga em relação às lagoas, tá entendendo? Então você vê que as ofertas, nós estamos vendo aí Caio Ramos implorando para que se apoie Paulo César, esse mesmo Caio Ramos, que depois que rompeu com o governo de Paulo, era um dos grandes entusiastas da própria CPI. Não que a CPI signifique que é uma acusação já transitada em julgado da administração, mas é uma forma de se levantar. E aquela CPI, salvo engano, levantou 14 milhões de rombo no salário. Então a gente vê que a coisa, nós voltamos àquela questão. Eu apoiei deputado federal, Maria apoiou, o deputado agradou a gente continua junto aí. Então, a Câmara de Vereadores, ela tem sido maniqueada para esse tipo de comportamento. A condução, até não é uma falta de respeito, mas é uma realidade, eu preciso ser franco. Eu presenciei lá uma votação onde o líder era Jorge da Farinha e tinha vereador que dizia assim: quem é a favor dessa medida fica em pé. Aí, do jeito que Jorge virava o rosto, o cara errou e todo mundo sentou sendo contra uma medida vindo do governo. Então, se você trouxer aqui os 17 vereadores, talvez 4 ou 5 tenham a condição de debater com conhecimento de causa o próprio regimento da Câmara. Perfeitamente. Então, essa questão é ruim. Eu acho que tem que mudar. Ali não é negócio. Inclusive, Rainer, você sugestiona em relação à questão do voto para o Congresso. Eu teria uma lei que, se eu fosse deputado federal, eu colocaria. Quem tem mandato, eu liberaria a questão da reeleição.
Prefeito bom que fique 20 anos, 40 anos, 50 anos. Mas eu limitaria a propaganda de quem já tem mandato. Propaganda de quem tem mandato trabalho. é uma folha colocada na internet dizendo eu fiz isso. E acabou. Porque não tem mais quem conquistar. O cara passou 4 anos recebendo do povo, seja como deputado, como vereador, para trabalhar. Se na hora da campanha ele precisar se apresentar, é porque ele não trabalhou durante os 4 anos. Peraí, você tá me enrolando, mano? Não. Um voto e um veto, então. O voto Você eu dou é a um cara que todininha. não mureta nunca. O voto eu dou a todininha. Todininha pode Todininha. ficar. E o veto? O veto, É um veto só. Talvez você queira vetar 5 ou 6, mas é um veto só. eu acho que os últimos acontecimentos envolvendo a central de abastecimento e a questão do gato na Coelba, eu acho que Cleto não deveria voltar. Nosso convidado da segunda-feira, mais um veto para Cleto da Banana. Um abraço aí. O Rodrigo Santos está aqui assistindo a gente. Anderson Fagundes, Gene Macedo, Gracinha aqui mandando. Gracinha Chaves, aparente. Tá aqui mandando parabéns, assunto de interesse da população. E aí, a gente quer fazer uma novidade, uma inovação aqui com você. Você é o primeiro. Eu tô sendo cobaia. Você é o primeiro. É rato, cobaia. Ótimo. Ótimo. Então aqui é o seguinte, a gente está inaugurando com você o voto e o veto do prefeito. Você não pode votar em você mesmo, então se você não fosse candidato, um que você acha que poderia, eu lancei uma enquete aí com 16 nomes para pré-candidato, você deve ter analisado, a gente vai falar um pouquinhozinho disso, mas um que você acha que poderia, não sendo você, fazer um trabalho decente, e um que você acha que é melhor nem ser candidato. Eu não sei nem se é para candidato, porque surge muito. Eu teria extremo prazer em ver a Alagoinhas conduzida por Salles, do PSTU. Porque tem uma coisa que eu ganhei... A Salles do Simpa? Sim, Salles do Simpa. Perfeitamente. Certo? Eu tenho uma coisa que eu me... Assim, eu fico extremamente empolgado, e eu não sou exemplo disso, apesar de eu ter cursado 2 faculdades, mas eu acho extremamente importante aquele operário, seja ele até na área da educação e tal, na área de petróleo, como nós temos aqui, aquele cidadão que é operário, que não é fácil ser nesse país. Você sai daqui 5 horas da manhã para Bálsamo, chegar às 7 horas da noite e estudar. Quem não pode, a gente tem que respeitar, tá entendendo? Mas aquele cidadão que quer se conhecer, que quer conhecer o mundo, que quer se posicionar. E Salles, para você ter ideia, está estudando como foram as eleições em Alagoinhas. Está estudando as eleições de 50 anos atrás. E não vai guardar para ele. É um legado que ele vai deixar para essa juventude. Então é uma pessoa... outros como tem, mas assim, é uma pessoa que... Eu acredito muito nas pessoas que fazem as coisas porque são apaixonadas por elas. Entendeu? Eu creio que a Alagoinhas seria um ganho muito grande. Eu iria incorrer num gafe aqui em relação a Salles. Uma vontade que eu teria se eu me tornar prefeito de Alagoinhas em relação a Salles, já que ele não é candidato, mas se fosse, seria Salles. E um veto para prefeito? A gente meio que já sabe, mas um veto para prefeito. Eu acho que eu prefiro direcionar para essa nuvem de enxofre, porque aí pega vários. A nuvem de enxofre. De enxofre, pega vários, né? Pega Joaquim, pega Paulo César. Para quem tá aí para negociar. A regra é clara. É um voto e um veto. Você pode achar eles igualmente ruins, mas só tem direito de botar um na frigideira. Eu acho que não dá mais para Joaquim ficar. Não dá mais para Joaquim. Não dá mais para Joaquim. Porque só pode um. Perfeitamente. Não pode anular o voto, então nem pode votar em 2. Acho que não dá para Joaquim. Ô Tonho, você é um cara, a gente comentou um pouquinho da sua enquete. Você superou o Radiovaldo em números absolutos, se equiparou com Paulo César. E o melhor para você, pior para outras pessoas. Você deixou Luciano Sérgio, pré-candidato do PT, no chinelo em relação aos seus números. Você acha que cada enquete dessa que você vai bem, na outra enquete também com todos os candidatos, você hiper bem posicionado? Cada vez que você faz isso, é uma facada que o pessoal recebe lá no PT? Não. Que você faz isso, não. Cada vez que as pessoas fazem isso com você, na verdade. Por exemplo, a parte positiva dessa enquete, do ponto de vista da minha pré-candidatura, da candidatura do PDT, foi que nós conseguimos ali, e aí Bruno, o presidente, os meninos da executiva, todo mundo estudando engenharia, né, todo mundo da área de exatas, eles conseguem mensurar ali, por exemplo, a fidelidade que nós tivemos. E você pode ter certeza que, por exemplo, não sei por conta de que nós tivemos dificuldade de votação
na segunda enquete, onde era todos contra ele, né? Porque tinha que entrar no grupo. Tinha essa dificuldade, e às vezes o cara tenta uma vez, está ocupado. Mas nós temos um grupo de WhatsApp do partido, e foi uma coisa assim para mim bastante satisfatória, porque nós víamos a interação das pessoas também. Por exemplo, todo mundo tem como orgânico alguns partidos aqui que são importantes na cidade, como o PCdoB, como o PT, e hoje eu vejo isso florescer dentro do PDT, tá entendendo? E até confesso, por força não minha, é uma coisa que vem dos próprios meninos do partido, tá entendendo? Eu costumo dizer, Rainer, que o PDT hoje em Alagoinhas, eu disse a semana passada, é uma folha em branco. E o que eu puder fazer para que nessa folha só tenha uma escrita de coisas boas, eu vou fazer, tá entendendo? Porque Bruno, como eu já disse aqui, Bruno às vezes vai conversar com alguém, aí a gente brincando, eu digo, Bruno, lá vai ser isso, isso e isso. Quando volta, Bruno diz, foi isso aí mesmo. Então, as coisas estão muito repetitivas, tá entendendo? Eu estou pré-candidato porque, na verdade, eles me colocaram como uma pessoa que possa representar essa cara do PDT, que não é a minha, é a cara deles, tá entendendo? É a cara de quem descobriu que a política está precisando de uma intervenção, de quem se dedica a estudar. Isso já é um discurso também que eu tinha antes, que não dá mais para pensar só em transpiração para resolver os problemas. Tem que ter inspiração para estudar por que a saúde está desse jeito, por que o IDEB caiu, tá entendendo? Por que nós conseguimos ter uma taxa, um custo da água que não é dos mais baixos, apesar da gente só ter o problema praticamente de captação. Se você pegar o custo da água de Alagoinhas, o mau custo é a energia, certo? Enquanto, por exemplo, Campos, se você tem uma camisa branca, você não pode lavar com a água de Campos, você tem que comprar uma água mineral, porque é uma água que você capta no rio, então é aquela água barrenta, tá entendendo? Então Alagoinhas, você, não sei se tem conhecimento, sem querer lhe apertar, mas até o tratamento de fluido durante um bom período da administração anterior, ele constava na conta, porque é uma obrigação da legislação, mas isso não era feito, para botar fluido na água. Então a gente vê a brincadeira que se foi. Você já imaginou, Rainer, assim, a angústia que a pessoa tem, quem tem sensibilidade humana, dizer, poxa, fulano já nasceu de uma certa forma abastado, o que não justificaria se não fosse assim, mas fulano parou durante os 8 anos do governo, ele permitiu que os meninos, que só através do estudo poderia ter uma vida melhor para os seus e para si, tiveram seu direito à educação, não estou nem falando na qualidade, mexendo única e exclusivamente com o transporte dessas crianças. Uma coisa que o prefeito não meteu a mão no bolso dele nunca para pagar, era alguém que pagava, nesse caso a União, e os caras conseguiram ir lá e tirar 29 milhões dessas crianças. Isso é inadmissível, não dá para você dizer, vamos ver o que é que o juiz diz. O que o juiz diz? Não é o juiz, isso aí já está feito, tá entendendo? A direção, esse direcionamento, essa perversidade, esse nome de quê? De luxo, de acúmulo, quer dizer, em detrimento de quem já não tem nada. Isso dói, isso mexe. É impossível, às vezes eu vejo, Rainer, é um desabafo mesmo, sem demagogia nenhuma, ver aqueles que ficam na frente dos púlpitos da igreja falar em Deus sem falar naquilo que Deus profanou, aquilo que Deus colocou como um princípio cristão. Um dia desse eu vi uma coisa que eu digo, isso é fake, que estava estampado no jornal de grande circulação, que a bancada da Bíblia iria apoiar uma medida que Bolsonaro iria colocar, retirando o medicamento para os diabéticos. Aqui o paróquio. Então, como é? Só vai servir depois que morrer? Como é? Enquanto está vivo aqui? Então essas questões a gente tem. O Brizola já dizia, o saudoso Brizola, né? Que você envolver política com religião, você vai pegar o que tem de ruim na política e jogar dentro da religião, e a política não vai aceitar o que tem de bom na religião dentro da política. Então é muito perigoso, e isso tem se repetido. Você consegue destacar um pastor como pai de família, como um marido, tá entendendo? Como um homem sem vício, mas quando você chega na política, o que você tem visto, eles se tornam piores. Muito bem. Ô Tonho, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, quando a conversa é boa, passa rápido. Inclusive, estamos chegando a uma música aqui da trilha sonora que eu nunca tinha escutado. Nunca chegamos a esse ponto aqui. Quero te agradecer, Tonho, demais por essa presença sua aqui hoje, e já reconvidá-lo, porque fiquei aqui sedento
por um pouquinho mais da prosa boa de Tonho Rato e das suas ideias. Estamos no momento do programa que é o Fale Agora ou Cale-se para Sempre, que você fala qualquer coisa que você queira que não tenha sido contemplada aqui pelas Eu perguntas. queria aproveitar, eu tenho certeza que o companheiro Elmar está ouvindo o programa, assim como ele é. E dizer que ali não foi um momento, eu mantenho o que coloquei, tá entendendo, em relação a se constranger. Porque se constranger significa que nós estamos conhecendo do que foi a experiência Joaquim até agora. Estamos adentrando no que foi a experiência Paulo César, tá entendendo? E aí tem uma diferença de gap. Não que o companheiro Elmar, eu acredito que advoga, assim dizer, pelo aquilo que é errado. Mas ele não está usando o mesmo peso e medida que nós estamos olhando, tá entendendo? Respeitamos a posição dele. Queremos Elmar, se não for possível, nessa eleição inteiro, mas temos certeza que vamos precisar dele em 2022. Quero agradecer aos ouvintes, quero agradecer a você, Rainer. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Fico doido para vir aqui, porque você tem essa forma descontraída, tá entendendo? Eu acho que é um programa que todos deveriam vir, tá entendendo? Eu acho que antes das urnas e do tapinha nas costas nas ruas, aqui é onde é o lugar onde melhor as pessoas podem entender o que o político pensa. E olha que hoje nós temos, olha lá, teve a facada, que se diz que teve ou não teve, eu não quero entrar no mérito, mas ele podia lavar roupa ao lado de uma máquina de lavar, né, numa pia, e não podia ir para um debate. Tá dando no que deu, tem gente que tá gostando. E o outro tá na frente das pesquisas e não tem coragem, ele não enfrenta um debate desse aqui. Eu tenho certeza que não enfrenta. Ele não enfrenta nenhum programa que seja aberto para o público telefonar. Então quero dar uma boa noite a todos, agradecer a companhia aí, sempre bem-vinda e fortalecedora dos companheiros do PDT. Trouxe tanta gente que eu fiquei até com medo de fazer algumas perguntas e apanhar no final, então tá valendo. Então deve ser por isso que eu me saí melhor. Na próxima vez você vê só com um ou dois, que aí a gente já equilibra mais o negócio aqui. Gente, amanhã tem aqui o Marcílio Lucena, a Carol Lotus, pessoal vai estar falando sobre um projeto de música eletrônica. Esqueci o nome do projeto, sinto muito. Mas vamos estar falando sobre um projeto de música eletrônica. Vamos estar aqui falando sobre o cenário cultural de Alagoinhas e ouvindo um pouquinho de música. Tonho, obrigado de novo. Obrigado. Bruno, Gleidson, Alice. Você é o filho, não? Não, né? Todo mundo tá aqui. Felipe, muito obrigado pela presença. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Assistam o programa amanhã, por favor. Fiquem com Deus, o Deus que vocês acreditarem. Cuidem da vida de vocês e guardem a opinião de vocês para quando ela for solicitada. Eu tô indo embora e até amanhã.